Capítulo 2. A garganta do manifestador. Se você é um manifestador, isso automaticamente significa que você tem uma garganta definida e motorizada. Essa garganta motorizada, combinada com um centro sacral indefinido, é a essência mecânica subjacente da sua capacidade de iniciar a partir de seus impulsos criativos internos em vez de esperar. Diferentemente dos geradores, que esperam para responder, dos projetores, que esperam pelo convite, e refletores que esperam um ciclo lunar, você tem o fluxo interno para se mover totalmente de dentro para fora e trazer sua criação para o mundo exterior. O que torna uma garganta definida é simplesmente o fato de ela estar colorida em seu mapa de desenho humano. A cor não importa muito, apenas se ela está colorida, ou seja, definida, ou deixada em branco, ou seja, indefinida. A maioria da população tem uma garganta definida, mas para ser uma garganta motorizada, é necessário que um dos 4 centros motores esteja conectado à garganta. Os 4 centros motores no desenho humano são o centro da raiz, o centro emocional, o centro do ego e o centro sacral. Para um manifestador, essa conexão sempre virá de um ou mais centros que não sejam o centro sacral, já que um sacral indefinido é o outro criador-chave do tipo de energia do manifestador. Falaremos mais sobre o sacral indefinido no capítulo 5, mas essencialmente, o sacral definido que geradores e geradores manifestantes têm é o que é construído para responder. Como os manifestadores não são construídos para responder, podemos usar nossas gargantas motorizadas de uma maneira mais direta, trazendo nossos impulsos criativos para o mundo diretamente de dentro. Se você olhar para o seu mapa de desenho humano, poderá traçar uma linha de energia definida colorida entre o centro emocional, do ego ou da raiz até o seu centro da garganta. Você pode ter apenas uma linha de energia entre esses centros, chamada de canal, que os conecta diretamente, ou pode ter várias linhas de energia, 2 ou mais canais, para conectar um motor à sua garganta indiretamente através de outro centro. No desenho humano, toda a energia está tentando chegar à garganta, porque a garganta é o centro da manifestação. A garganta é o que põe a bola em movimento e cria mudança e novidade em nossas vidas e no mundo. Ter um centro motor conectado à garganta significa que a energia física que o centro motor tem acesso para se mover diretamente para a garganta para fazer as coisas acontecerem muito rapidamente e ter um impacto. O centro motor está literalmente alimentando nossa garganta e amplificando nossas palavras e mensagens para o mundo. Com uma garganta definida e motorizada, temos a capacidade consistente de falar, comunicar e exigir atenção com nossa voz. A cadência, o tom e a frequência vibratória da nossa voz são consistentes e magnetizam os outros, especialmente aqueles que devem ser impactados por nossas palavras e energia. Mesmo quando estamos sussurrando, as pessoas ao nosso redor, assim como o universo, podem nos ouvir alto e claro. A garganta definida e motorizada é um dos nossos maiores dons como manifestadores, permitindo-nos manifestar enquanto falamos. Para um manifestador, nossas palavras criam mundos. Criar coisas e trazê-las à vida falando é uma grande parte do que estamos aqui para fazer. Quando você fala, você está manifestando, lembre-se disso. Dependendo de quais canais estão conectados à sua garganta, você será capaz de articular suas opiniões, desejos, emoções, conhecimento, urgência ou senso de identidade e direção através de sua garganta. Quando você fala, as pessoas escutam. Outros vêm até você para serem impactados por sua energia única e forma de comunicação. É muito comum que os manifestadores nem se lembrem do que disseram quando estavam falando, mas suas palavras terem mudado a vida das pessoas independentemente disso.
É minha esperança que você entenda a importância dessa responsabilidade e se torne um sábio guardião da sua voz e das suas palavras. Permita-se deixar sua sabedoria, intuição, sentimentos e conhecimento saírem da sua garganta sem reprimi-los. E esteja ciente do quão grande pode ser o impacto de suas palavras sobre os outros. Quando você não está atento ao impacto da sua garganta, você pode criar danos, caos e medo para os outros, em vez de inspiração, ressonância profunda e impacto positivo. Foi isso que aconteceu com meu pai. Durante minha infância, meu pai era explosivo e irritado, volátil e perturbador. Quando não estava com raiva, ele era distante, frio e muitas vezes fisicamente ausente. Parecia que ele só conseguia encontrar paz quando estava completamente sozinho e capaz de existir em seu próprio espaço. Eu vi o impacto que isso teve em mim quando criança. Como uma manifestadora, com uma garganta poderosa e impacto nas pessoas ao meu redor, eu era frequentemente reprimida e punida em vez de encorajada a usar minha voz. A grandeza e o impacto do meu pai haviam machucado tantas pessoas que o resto da minha família não se sentia seguro para encorajar minha expressão. Claro que, quando criança, eu não percebia que era isso que estava acontecendo. Depois de conhecer o desenho humano como adulta, levei muito tempo para perceber que meu pai também era um manifestador. Assim como eu, ele tinha uma garganta definida e motorizada, um sacral indefinido e autoridade esplênica. Onde diferimos, no entanto, era na expressão de nossas feridas da garganta. Quando aprendi sobre a diferença entre uma garganta reprimida e uma garganta reativa, a história da minha infância começou a ficar ainda mais clara. Uma ferida da garganta reativa é aquela que se projeta em direção aos outros, muitas vezes com raiva ou defensividade. Uma ferida da garganta repressiva é aquela que se fecha em si mesma por medo, querendo se manter segura ou agradar aos outros. Como uma pessoa que se identifica como mulher em nossa sociedade, eu me identifico muito mais fortemente com a ferida da garganta repressiva. Eu sentia que não tinha permissão para falar e que quando falava era demais. Sentia que não podia inserir minha voz, fazer um barulho alto ou ser notada, então aprendi a suprimir minha voz. Eu desativava o que queria sair da minha garganta e segurava no meu corpo, mantendo meu impacto menor possível. O que eu havia testemunhado em meu pai, no entanto, que certamente foi minha observação mais longa de um manifestador em ação, não era repressivo de forma alguma. Ele tinha um tipo diferente de ferida da garganta, a ferida da garganta reativa. Isso explicava as expressões grandes, raivosas e explosivas de sua garganta. Ele podia ir de 0 a 1000 em um instante, gritando e berrando para conseguir o que queria ou fazer seu ponto de vista conhecido. Meu pai era e é conhecido até hoje por interromper, falar por cima das pessoas e exigir ser o mais alto da sala. Eu sempre pensei que era uma qualidade de arrogância nele, mas agora entendo que era tanto uma ferida da garganta quanto a minha própria. Minha ferida da garganta repressiva veio de sentir que eu era demais e precisava ser menos. Sua ferida da garganta reativa vinha de sentir que ele não era suficiente, então ele precisava ser mais. Ambos, nessa ferida, estávamos agindo de um lugar de desempoderamento de nosso centro de energia mais fundamental e poderoso. Nós dois não estávamos usando nossas gargantas definidas e motorizadas para tudo o que elas podiam ser. Esse conhecimento me deu a amplitude e a compreensão que eu precisava para oferecer compaixão, perdão e amor ao meu pai. Isso não diminuiu a experiência que tive ao receber sua ferida de garganta reativa, mas me ajuda a trazer amor a uma situação que, de outra forma, eu teria passado o resto da minha vida magoada ou com raiva. Dado o poder que o manifestador possui na garganta,
não é incomum que a maioria dos manifestadores também carregue uma ferida de garganta. Quando todos os caminhos levam à garganta, há uma pressão significativa para que esse centro opere em alinhamento e integridade energética, mas os manifestadores frequentemente não são ensinados como fazer isso. Nossas gargantas tendem a ser o centro de energia que nos causam mais problemas no mundo, porque tem o maior impacto nas pessoas ao nosso redor. Então, centro de poder principal, mais a falta de conhecimento, mais grande impacto nos outros, igual feridas na garganta. Se você se identifica com as afirmações abaixo, provavelmente tem uma ferida da garganta para trabalhar. Primeiro, leia a lista para reconhecer onde você se encaixa no espectro de ferida da garganta repressiva a reativa. E depois continue lendo para aprender como curar sua ferida da garganta e assim poder incorporar plenamente seu papel como manifestador, vivendo seus dons em vez de suas feridas ou sombras. Sinais de uma ferida da garganta reativa: falar por cima dos outros, interromper os outros, tentar ser a pessoa mais alta, falar muito sem parar ou fazer pausas para ver como os outros estão respondendo, dizer aos outros que estão errados, julgando-os com suas palavras, sinais de uma ferida da garganta repressiva. Não se manifestar para os outros ou em grupos, sentir que está falando demais, medo de estar sendo irritante ao falar, engolir suas palavras, temer que os outros o vejam como excessivo sempre que fala. As culturas em que muitos de nós fomos criados eram baseadas em gênero. As mulheres foram ensinadas a serem pequenas e agradáveis, os homens foram ensinados que deveriam ser confiantes e fortes. Embora isto esteja mudando, ainda é verdade que as manifestadoras femininas tendem a inclinar-se para uma ferida da garganta repressiva e os manifestadores masculinos para uma ferida de garganta reativa. Você pode sentir imediatamente uma conexão maior com uma dessas manifestações de ferida da garganta e isso é ótimo. Confie nisso. Também recomendo passar algum tempo refletindo e observando seu comportamento e tendências ao falar. É possível que, em alguns cenários, você tenda ao reativo e em outros ao repressivo. Não somos todos uma coisa só, e nossa maior ferramenta nesta jornada de manifestador, e simplesmente na vida, é a nossa consciência. Você certamente pode ter feridas da garganta repressivas e reativas ao mesmo tempo. Então, como você cura essas feridas da garganta? A consciência é o primeiro passo, simplesmente tornando-se consciente de seus padrões e conhecendo o potencial de sua garganta. Você pode começar a fazer mudanças. Você consegue identificar onde pode ter uma ferida da garganta repressiva ou reativa? Como isso está se manifestando em seus relacionamentos? Para ajudar você neste processo, vamos olhar para uma outra lista. Estes são os sinais de uma garganta definida saudável para um manifestador. Sinais de uma garganta definida saudável. Você se manifesta quando tem algo a dizer. Você reconhece que suas palavras têm impacto e é cuidadoso ao se comunicar com clareza e atenção, enquanto ainda honra sua verdade e maneira única de falar. Você usa sua voz de forma consistente, em vez de inconsistente ou agressivamente. Você sente que sua voz é estável, confiável e digna de confiança. Você está ciente dos outros e permite que eles também sejam ouvidos. Você confia que suas palavras e energia não são para todos, mas ser você mesmo ajudará as pessoas certas a se tornarem conscientes do seu impacto positivo em suas vidas. Você é capaz de comunicar raiva e seus limites de uma maneira não destrutiva.
você percebe que sua garganta magnetiza certas pessoas em sua direção. Passo a passo, este é o tipo de expressão para o qual você quer se mover. Sentir-se bem com a sua comunicação, sua maneira de falar e seu impacto nos outros é fundamental para se tornar um manifestador alinhado e cumprir o seu papel de manifestador. Quanto mais você se alinhar com seu papel de manifestador, o que continuar lendo este livro o ajudará a fazer, mais fácil será para você passar para a sua expressão saudável da garganta. Por enquanto, saiba apenas que seu papel de manifestador vem de sua garganta e, portanto, é altamente influenciado por sua comunicação. Sua capacidade de comunicar ideias, informar, notícias, opiniões, insights, experiências pessoais e expressão artística é absolutamente essencial para ser um manifestador. Você escolheu vir para esta vida com a capacidade de comunicação magnética, onde você fala e muitas pessoas escutam. Se você continuar mantendo sua expressão trancada dentro de você, ou estiver tão ferido e agressivo em sua comunicação que ninguém consegue se aproximar de você, você não sentirá seu verdadeiro impacto. Então, use sua garganta. Perceba os momentos em que você normalmente se conteria e fale em vez disso. Perceba quando você quer passar por cima dos outros e, em vez disso, faça-lhes uma pergunta. Brinque com sua expressão e veja isso como um experimento. Quanto mais você for capaz de se sentir livre, confortável e maestral com suas palavras, melhor você se sentirá no dia a dia e mais fácil será descobrir como você deve usar a sua voz. Para manifestadores que querem fazer um trabalho de cura especificadamente para trabalhar em suas feridas da garganta, recomendo explorar maneiras saudáveis de expressar a sua raiva. Seja você que tem uma ferida da garganta repressiva ou uma ferida da garganta reativa, a raiva faz parte do quadro. Para feridas da garganta reativas, você pode querer praticar expressar a sua raiva em particular em vez de para e contra os outros. Você pode gritar em travesseiros, falar em voz alta consigo mesmo ou gravar notas de voz com raiva que você não envia para ninguém. Ter um processo para trabalhar com a raiva por conta própria ou um coach ou terapeuta que entenda é muito importante. Em capítulos posteriores, você aprenderá mais sobre o que sua raiva está lhe dizendo e por que ela surge, mas por enquanto, saiba apenas que, embora nossa cultura envergonhe a raiva, ela é uma parte integral da sua experiência e está lá por uma razão. Aprender a expressar sua raiva de maneiras saudáveis é uma grande parte da cura de suas feridas da garganta. Se você tem uma ferida da garganta repressiva, não pense que a raiva não se aplica a você. Em vez de deixar sua raiva sair nos outros, você provavelmente tem guardado dentro de você, criando ressentimento ou um poço acumulado de emoção que torna difícil falar e se expressar plenamente. Muitos manifestadores com uma ferida da garganta repressiva têm medo de que, se realmente deixarem toda a sua emoção sair, particularmente a raiva, isso os afogaria e nunca pararia. Embora isso possa parecer muito real, não é verdade. Praticar e expressar a sua raiva de maneiras semelhantes, como gritar em um travesseiro, gravar mensagens de voz com raiva ou apenas deixar sons guturais e gritos saírem de sua garganta, pode ser muito curativo. Eventualmente, você pode aprender que é seguro expressar a sua raiva aos outros através de sua garganta. Maneiras saudáveis de expressar raiva para os outros inclui estabelecer limites, dizer não e expressar de forma consciente por que o comportamento deles o incomodou. Embora possa parecer assustador no início, expressar sua raiva para os outros, se você fizer isso de forma consciente, pode realmente aproximá-los. A honestidade é uma forma poderosa de comunicação e você pode e vai dominá-la se escolher. Mas primeiro,
Você precisa se sentir confortável expressando raiva em seus próprios termos. Não é tudo sobre raiva, no entanto. A garganta do manifestador também é inspiradora, iniciadora, catalisadora e significativamente disruptiva. Enquanto você fica confortável expressando sua raiva por conta própria e eventualmente para os outros, você também quer praticar se tornar confortável expressando seus dons, insights, ferramentas e convicções para os outros também. Você pode começar da mesma maneira, falando em voz alta consigo mesmo, em um gravador de voz ou em um vídeo que você não compartilha no início. À medida que você fica mais confortável usando a sua voz dessas maneiras, você pode passar a compartilhar com outros pessoalmente ou online. Quanto mais confortável você ficar com sua garganta, mais vivo e alinhado, manifestador, você será. Pergunte a si mesmo de que maneiras minha garganta ama se expressar naturalmente que se sentem saudáveis para mim. Você pode gostar de escolher 2 coisas para fazer e cada semana que mantenham sua garganta mais alinhada. Isso pode ser canto, respiração, limpeza de chakras, zumbido, terapia de fala, beber bebidas quentes, movimento somático, gravar um podcast ou qualquer outra coisa que pareça correta para você. O mundo é seu quadro e se trata de aprender a gerenciar sua própria energia da garganta. Então, simplesmente, comece em algum lugar e veja quais ferramentas ressoam mais com você.